nossa mente, né, a funcionar. O Êxodo é qual livro da Bíblia? O segundo. Mas eu vi um segundo, assim, 2, 3 pessoas. Pode falar, gente, isso aqui faz parte, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o versículo número 13. Do versículo 1 até o versículo 13. E como a gente vem... As pregações nossas não são aleatórias, tá? Elas seguem uma linha. A gente vai pregando. Tem que ser... As pregações têm que construir na gente o entendimento, né? Então, elas não podem ser avulsas, soltas. E essa é mais uma delas que está se encaixando, né? Na sequência. E hoje, Deus até colocou no meu coração que eu acho que isso aqui é até interessante fazer, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, é como eu quis, tá? Os que estão em casa também responde. Vocês que estão em casa, tá bom? A primeira pergunta é: quem Deus escolheu e chamou de uma sarça ardente para liderar um povo de Israel para fora do Egito? Moisés. Estou vendo que você, já vou mandar você ficar, né? Tem uns lá na classe que sempre que responde tudo. Não, mas pode responder sim. Moisés. Muito bom, gente. Tá? Isso aqui é interessante, porque parece ser uma coisinha, né? Boba. Mas eu frequentava uma igreja que um dia eu estava na porta do átrio de entrada, né? Eu cheguei atrasado no culto, né? Jovem, trabalhando, mas esforçado, né? Tá bom, né, irmão? Ainda fui pro culto. Tava lá, aí chegou a hora da palavra, o irmão falou: vamos ler Atos dos Apóstolos. E eu tava de pé, bem encostado na porta, né? Que a entrada aqui você fica nesse lado para não atrapalhar ninguém, você fica aqui. E eu vi um conjunto de senhores assim, aquele senhor de cabeça branca. 2 estavam procurando o Atos dos Apóstolos no Velho Testamento. Aquilo é espantoso. Não é alguém que chegou no culto aquele dia. Eram pessoas que eu nasci e eles já estavam lá, né? Ou seja, se não conhecer a Bíblia, quando uma pessoa que não é crente, gente, ele vê um crente na rua, qual é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Bíblia, né? Parece que é sinônimo, crente é sinônimo de Bíblia, né? Aí você pega um cristão que não sabe nada da Bíblia. Outra pergunta: qual foi o mar que abriu milagrosamente para que os judeus israelitas atravessassem a pé enxuto? Mar Vermelho. Mar Vermelho. É isso aí. Deus abençoe. Qual era o nome do alimento que Deus enviava do céu todas as manhãs para sustentar os israelitas no deserto? Maná. Pergunta, né? Agora eu vou dar aqui, ó. Eu pedi pro Kiss da própria internet lá fazer o Kiss, ele tá me mandando as perguntas muito fácil, mas tá bom. Eu vou fazer uma outra dentro dessa pergunta aqui, no caso eu lembro aqui. Qual era o dia? Agora vai ser mais difícil, hein? E é sobre o maná. É sobre o maná. Chegou mais um músico aí, né? Glória a Deus. Irmãos, qual era o dia que Deus mandava duplo maná? Sábado. Sexta-feira. Sexta, Adelmo, vou dar um brinde, viu, Adelmo? Você falou sexta e alguém ouviu e falou sexta, mas é porque eu ouvi você, né? Ouviu você. Parece o Chaves. Sábado, não. Sexta, eu acertei na segunda. Tô brincando. Tá vendo que essa já ficou um pouco mais difícil. Em qual monte... agora sim quero ver. Agora ficou legal a pergunta. Em qual monte Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos entregues por Deus? Sinai. Vai, fala agora. Vai. Monte Sinai. Sinai. O Monte Sinai é uma resposta mais ou menos certa, porque o Monte Sinai é um local com vários montes, né? Mas tem um nome específico. Lá tem o Monte Horebe, tem outros montes lá, tá? Depois eu peço para quem está em casa aí, pesquisa, por favor, que eu acredito que deve ter um nome específico. Mas o Monte Sinai está certo, pode dizer, né, que está certo a pergunta aí. Agora, mais 5 perguntas. Em qual cidade Jesus nasceu, cumprindo a profecia do Antigo Testamento? Presta atenção na pergunta, não responda, vou perguntar de novo. Em qual cidade Jesus nasceu? Belém. Belém? Belém, tá certo, Belém.
E Jesus era chamado do quê? Nazareno. Nazareno. Interessante. Ele nasceu em Belém, é chamado de Nazareno. Isso, muito bem. Ele nasce, vai para o Egito e na volta nem sempre consegue voltar para a mesma cidade, né? Então ele vai para outra cidade. Ele é criado em uma outra cidade, que é a cidade de Nazaré, né? É a mesma coisa hoje, não é chacota, nada. Às vezes alguém chamou o irmão baiano, o nazareno. Era a cidade dele, como se estivesse chamando ele de o cearense, o mineiro, o carioca, o paulista, né? Eu era bem religioso, sabe? Vocês não fazem ideia do CCB, não posso nem falar isso não, que eu era, vocês não têm ideia, é sério. Aí eu estava no trabalho, tinha um irmão trabalhando lá, e o pessoal chamava ele por um apelido. Tinha um apelido, eu não lembro qual que era, mas era alguma coisa assim. Eu cheguei nele, né, com aquele jeitão de crentão, falei, irmão, tá errado isso aí, ninguém pode ficar te chamando desse apelido não. Eu falei, mas o irmão chamava Jesus de Nazareno, por que não pode me chamar de Ceará? Era de Ceará. Eu fiquei ouvindo, eu baixei minha cabeça e fiquei tão envergonhado, falei, mas nem que ele tem razão? E é verdade, chamava Jesus de Nazareno, que não pode chamar o irmão de Ceará, né? Aí é verdade. A gente quer ser muito crente, você viu? Acaba passando vergonha, não é verdade? Quem foi o responsável? Aí tá muito fácil isso aqui também. Quem foi o responsável por batizar Jesus no Rio Jordão? Batista. Batista. João Batista. Muito bom. Qual foi o primeiro milagre público que Jesus Cristo realizou durante uma festa de casamento? Água em vinho. A pergunta já está dando a resposta. Mas que pergunta é essa? Qual foi na Caná da Galileia? Qual foi o nome do apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata? Oh, meu Deus. Assim... Judas Iscariote. Iscariotes, né? Quantos dias após a sua crucificação, a morte de Jesus ressuscitou? 3 dias. Agora eu vou deixar uma pergunta minha para vocês. Essa é boa. Eu acho que ninguém vai conseguir responder. É bíblica, tá? Não é pegadinha. Pegadinha eu já não acho honesto, né? A pessoa fala, mas é uma pegadinha. Não, é uma pergunta bíblica. E eu não vou dar a resposta. Não adianta. Eu falo desse jeito, aí de repente tem um aqui que vai, tal, aí estraga a festa. Qual é o maior batismo da Bíblia? Não. Todo mundo, essa aí vai todo mundo achar que é, né? Os 3.000 lá de Pedro. Não é. Não, o maior batismo de pessoas da Bíblia. Espírito Santo. Fácil. Não é pegadinha. E não é pegadinha. Vocês estão frio. No lugar da Bíblia, assim, ó. Aonde que está escrito isso aí? Atos. Frio. Muito frio. Frio. Tá gelando. Tá gelando mais. É quando Deus transformou as porções de peixe e pão? Não, frio. Eu tô falando que vai ficar próximo batismo. E não é pegadinha, hein, gente? Eu não estou fazendo pegadinha. Depois eu vou mostrar uma passagem bíblica que fala disso. Tem uma passagem bíblica que fala disso. Vocês querem a resposta agora? Vocês querem mesmo? Espírito Santo. Não. Não vou dar. Só Tá bom. daqui um mês para você. Estuda. É muito interessante. Eu ia fazer uma outra pergunta também, bem difícil. Não é muito difícil. Vou fazer duas, tá? Aí no próximo vocês trazem. A primeira é, qual é o maior número de batizados? Para ficar mais claro ainda, qual é o maior número de batizados de pessoas da Bíblia? Quase 3.000. Ixi, tá longe. E esse número aí é pequeno. Esse número aí tá pequenininho. Outra pergunta. Não. Já só no começo da frase já vi que tá muito frio. Não tem nada com Jesus. Outra pergunta, essa aqui eu já vou responder, tá? Olha que pergunta interessante, gente. E é bíblico. O que é que Deus não criou e existe? E não é nada abstrato. Não é nada abstrato, é algo real.
Eu Não, acho que é a luz. Ele falou, haja luz. Água. Chato demais, cara. A luz Chato só pode demais. acontecer. Meu Deus do céu, não tem nem graça. O amanhã, É água. Matéria. Ó, amanhã. vamos lembrar, deixa eu explicar para vocês. Deus deve ter criado em outra era. Olha que interessante. A água não faz parte da criação dessa terra. Vamos ler? É interessante. Gênesis, capítulo 1. Olha, está logo no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Tá? Olha só. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, ó, o primeiro versículo está falando que ele criou os céus e a terra. Ele já deu um resumo. Depois ele vai discorrer como que ele criou. Entendeu? No começo ele já fala, ó, Deus criou o céu e a terra. Aí ele vai falar depois como que ele criou, né? Ele diz, haja luz. Olha o segundo verso. Olha como que tudo era antes da criação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A água já estava lá, e ele estava se movendo. Vocês entenderam? Mas está dando os estouros, né? A água, ela é o elemento que Deus usou para criar tudo. Tudo saiu da água. Sou eu que estou dizendo isso? Não. O apóstolo Pedro, agora para eu achar a passagem bíblica aqui, o apóstolo Pedro, na epístola dele, na primeira epístola, se não me falha a memória, me ajuda aí, gente. Primeira epístola do apóstolo Pedro, depois eu mostro lá para vocês. Eles entraram nessa discussão. Ele diz assim, e eles falam os incrédulos, e eles negam que tudo subsiste das águas. O que o apóstolo Pedro está falando aí? Que tudo saiu das águas. É a única matéria que Deus tinha, era a água. Não tinha mais nada. É óbvio que a água veio de algum lugar. Então tem um mistério aí que a gente não entende também, que você pode ver que batismo envolve o quê? Água. Por que a água está fazendo aí, né? Você pode ver que tem uma passagem bíblica em João que fala: 3 são os que testificam na terra, que é o Espírito, a água e a palavra. O que tem a ver a água ali? Tem alguma coisa além que a gente não sabe explicar. Mas a água, gente, já estava lá, já existia. Ok? Dá para ler aí? Vocês viram? Entenderam? A gente não está dizendo que Deus não criou a água. Que ele não criou nessa era da construção da terra. Ela veio de outro lugar. Assim como o Espírito já estava lá, que a gente vê, provavelmente os céus eles já existiam. Então, como Deus criou os céus e todas as outras coisas, a água pode ter sido criada na época da criação de todas as outras coisas. E para vocês entenderem, que nem eu falei lá no nosso estudo bíblico, você quer ter uma ideia como que eram as coisas nesse segundo versículo bíblico? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, e a água se movia. A água tem forma aqui? Não tem. Você quer entender como que era tudo antes de Deus criar as coisas? Imagina você pegar um copo d'água. Tá imaginando? Pega esse copo d'água, entra num quarto vazio, sem lâmpada, e fecha a porta. O que tem lá? Escuro. Joga água e tenta imaginar ela no ar. Tá tentando imaginar? É assim que estavam as coisas. E você entra lá, irmão Jonas, o que você faz? A primeira coisa que você faz para poder ver essa água e as coisas? Liga a luz. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Haja luz. Você viu que interessante? E tudo apareceu. Ele viu, ele olhou. E a luz, gente, não é essa luz que a gente está vendo, tá? É as ondas. Aí tem um milagre muito grande. Não é que é um milagre, tem luz, mas não tem o emissor da luz, né? Isso aqui é o quê? É um emissor da luz. Se você desliga o emissor da luz, acaba a luz.
né? Então, quando Deus fala, haja luz, a luz está saindo de onde? Da onde que vocês acham que está saindo a luz? Porque ela precisa de um emissor. Está saindo dele. Deus cria a onda que consegue captar dele a luz para que tudo apareça. Vocês estão entendendo? Não existia nada, gente. Tudo foi criado por ele. Exatamente tudo. Bom, é isso. E o maior batismo bíblico, gostaram da pergunta? Essa ninguém sabe, não vai conseguir, você também não, né? A Kelly, o Adel, minha irmã e ela aqui também. Mas eu vou falar para vocês, tá? Vocês querem ouvir? O apóstolo Paulo, eu não me lembro exatamente qual que é a epístola, ele fala que os judeus foram batizados na passagem pelo Mar Vermelho. Mais de 1 milhão de pessoas. É porque, o que é o batismo? Passar pelas águas para que você viva. Que é o próprio apóstolo Paulo fala. Eu vou procurar qual que é a carta que ele fala. Eu não sei se é Hebreus. Eu acho que é Hebreus, que nem é Paulo que escreveu. Ele está fazendo a simbologia, que é uma passagem. O que é o batismo? Passagem obrigatória para que viva. Ele passou... Coríntios 10. Oi? 1 Coríntios 10, versículo 2. 1 Coríntios 10, ó. Olha o irmão ali, terrível você também, hein? Rapaz, vamos ler aqui, ó. 10 de 1 Coríntios, vamos ler. Então não é uma coisa, não é uma pegadinha, vocês viram? É uma coisa que realmente o apóstolo fala. 1 Coríntios 10. Exatamente, 1 Coríntios 10. Então ali, o que eles não foram emergidos, mas eles passaram pelas águas para que eles vivessem. Se eles não passassem, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer, porque o exército estava vindo. Então, 1 Coríntios 10, vamos achar o versículo aqui. Batizados pela nuvem, ele fala até mais coisas, é verdade. Mas o irmão sabia então, hein, rapaz? E ficou quietinho aí, hein? Olha só. Alguém lembra aí exatamente onde está? Porque o capítulo é grande. Oi? Versículo 2. 1 e 2. Versículo 1 e 2. É verdade, ó. E todos, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, né? E todos comeram de uma mesma comida espiritual, né? E aí ele vai falando mais coisas aqui. Então você vê que ele está chamando de o batismo. O que é o batismo para nós? É um sacramento obrigatório. Deus, o Senhor Jesus, ele te converte e fala: me segue. O que é segui-lo? Obedecer as orientações dele e os mandamentos. E qual é? O primeiro dele, vamos batizar. É igual Moisés. Deus falou, toca, ele tocou, agora passa para que vivam. Aí ele passou. Ali tem duas coisas que vai acontecer. Quem passou pelo batismo, viveu. Quem não passou, morreu. Deus usou a própria água para destruir todos os inimigos deles. É Deus, né? Porque eu não ia atrás. Vocês iam atrás? Você vê aquela montanha de água para um lado e para o outro, mas assim, se essa água descer? Você viu como Deus endureceu o coração deles de tanta ira e de tanto ódio, que eles foram atrás. Meu Deus, e era plano de Deus. Eu vou tirar o meu povo por aqui e vou atrasar eles para ter esse espaço de tempo. Imagina, 1 milhão de pessoas andando, gente, não consegue correr. Criança, idoso, né? E Deus atrasava, a Bíblia fala que quebrava a roda deles e estragava o carro deles, eles iam devagar, eles quando passou todo mundo, Deus fecha a água e mata todos os inimigos dele. Deus salvou e Deus julgou. Foi Deus, não foi ninguém que matou, foi Deus. Ele julgou e assim será, irmão, no futuro. Nós passamos pelo mar, irmão, agora a gente só está aguardando entrar na terra da promessa. Ou seja, as alegorias são praticamente idênticas. Iguais. Eles entraram na terra assim que passaram na água? Não entraram, né? Ficaram rodando. É igual a gente. Ainda está aqui, ó.
rodando. Eu não sei quantas voltas eu vou dar no deserto, aí ninguém sabe, né? Pode ser que hoje seja a minha última volta, porque o meu fim do mundo é quando Deus me levar embora. Eu não sei com que volta que eu tô. Como eu tô com 48, 49, eu já dei bastante volta. Já tá na hora de... É verdade. Acho que dos homens, né? Dos soldados, né? Mas acho que das crianças chegaram, os que nasceram no caminho, entraram. É isso aí mesmo, é verdade. E detalhe, muito importante o que o nosso irmão lembrou. Não é só porque passou, tá? Permaneceram confiando em Deus, não murmuraram. O que Moisés, ali, eu acho que eu já até fiz uma pregação, até me arrepio, gente, é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa. O irmão Adelmo, ele muito, eu gosto que ele me dá umas orientações aqui. Eu gosto disso. Ele me ajuda. Aqueles 2 homens, gente, eles foram com mais 8 pessoas, em 10. E viram gigante, gente. Não era brincadeira, que um cacho de uva tinha que carregar em 2 pessoas, não era? Então eram gigantes mesmo. O que os outros fizeram? Deus que me livre, mas vamos entrar naquele lugar. O homem, se pegar com a mão dele, quebra minha cabeça assim, ele esmaga minha cabeça. Eu vou entrar lá nada, vou embora, vamos para outro lugar, vamos brigar com outro povo. O que aqueles 2 fizeram? Nós não vamos não. Deus abriu o mar. Deus destruiu o maior exército do mundo. Irmão, sabe o que é o Paraguai destruir os Estados Unidos? Em um golpe só. Eu estou dando um exemplo para vocês. Um golpe. Impossível. E o Egito era a nação mais poderosa da época, a mais rica, a mais poderosa, e foram destruídos. Eles permaneceram o quê? Confiando que aquele Deus é poderoso para derrubar qualquer exército. Isso é fé, irmão. Eles permaneceram fiéis na fé. Ou seja, irmão, não é fiel como a gente lembrava lá atrás, né? Quando, em outro lugar, que é fiel ao quê? Ao meu testemunho, não é? É eu guardar o meu testemunho. Se eu for fiel, guardando o meu testemunho, eu vou dar... Está errado. A Bíblia fala fiel a Cristo. A fé. Porque pecar, não, todo mundo vai. De um jeito ou de outro. Não é? Se for nessa linha de que... O anjo parou e Deus teve que repreender o anjo. Falar, troca a veste dele. Foi não. Exato. Essa passagem é de Josué do exército? Ou Josué o sacerdote? Ah, tá. É? Não, é militar. Josué. Mas a intenção dele era boa. Não tinha pecado. Sim. Mas todos, irmão, não tem... Gente, Deus já parte da premissa, que nem a gente já pregou aqui, e calma, irmãos que estão em casa, a gente já vai começar a leitura. A premissa de Deus é o seguinte: dentro de você mora o pecado. Acabou. Não adianta, ninguém é santo mais. Não tem como você ser. Porque a origem está dentro de nós. Se você entrar debaixo da água, mergulhar quietinho lá e não olhar para ninguém, você vai pecar ou não vai? Sabe por quê? Porque o pecado está dentro de você, ele foi junto com você. Ele foi junto. Você viu o apóstolo Paulo falando em Romanos 7? Ele fala de um modo que parece que é um ente à parte, que o pecado vive em mim, como se ele estivesse falando de uma outra pessoa. Ele está dentro de mim. O que nós pode fazer? Tentar mortificar ele ao máximo, para que ele fique quieto, o máximo que a gente consegue, mas ele está lá. Então só dele morar aí dentro, já não é digno de chegar diante de Deus, a gente não pode. Vai subir no santo monte do Senhor, vai, pra você ver. Vai. Que nem eu já ouvi lá no lugar, irmão, quem vai subir? É só nós, não olhar pra vizinha, a gente sobe. Vai nessa. Você vai ver o que vai acontecer com você lá em cima. Vai virar churrasco lá em cima. Porque nós não temos essa condição. Tudo bem? Tá. Vamos lá, irmãos. Êxodo capítulo 12. Vamos ler a mensagem. O sangue que nos separa do juízo, tá? Esse aqui é o ponto dessa pregação. Vamos ler. Do versículo 1 até o versículo 13. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será
o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação, a Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e passá-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comeres. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. E comereis dele cru, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com as suas frisuras, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito fareis juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Bom, irmão, esta mensagem, esta palavra é o golpe final que Deus está dando na terra do Egito, para tirar o seu povo. Ele falou por diversas vezes que ele tirou esse povo com mão forte dele. Quer dizer, foi ele quem operou tudo e venceu tudo para tirar aquele povo de lá. E ele operou muitos milagres ali, muitas maravilhas. E quando ele opera esses milagres, ele fala o quê? Para que todo mundo saiba que eu sou Deus. Não era milagre só para aquele povo crer nele. Ele fala que era para que todo mundo soubesse que ele era Deus. E isso continuou. Se a gente lendo a escritura mais para frente, a gente vê, em alguns momentos a gente percebe que outros povos conheciam a história de Israel e tudo que Deus tinha feito. Então realmente eles entenderam e creram. Então aqui, irmão, no versículo 1 e no versículo 2, nós vamos ver que Deus ordena que aquele mês, a partir de agora, seja o princípio dos meses. Nós não sabemos dizer que tipo de calendário que era, mas a gente sabe que Deus faz uma alteração. Esse mês será para vós o princípio dos meses. Em outras palavras, ele praticamente altera alguma coisa. Quando nós entendemos, irmão, que o sacrifício de Cristo, ele nos tirou de dentro de um sistema onde Jesus não era o centro, Deus não era o centro, porque culto que Deus não é o centro, irmão, que Jesus não é o centro, não é culto a Deus, né? Nós cultuamos a Ele de verdade a partir do momento que a gente entende de verdade que foi que Ele fez por nós, o tamanho do seu amor. Isso foi um ato de amor, Deus abrir o mar vermelho? Foi, não foi, irmão? Deus, por amor àquele povo, Ele fez isso, não é? Por amor àquele povo, Ele não mandou esse destruidor que foi de noite em todo o Egito, e aonde Ele não viu sangue, o que Ele fez? Não tem sangue? Quer dizer o quê? Não creu no que eu falei. Não obedeceu a minha ordem. Ou seja, não submeteu a minha palavra. O que Ele fez? O destruidor entrou e tirou a vida de todo primogênito, até dos bichos. Até dos bichos eles tiraram. E aí, isso é um ato de amor ou não é um ato de amor? Deus, ao longo da Escritura, Ele fez diversas declarações ou atos de amor por aquele povo. Quando Ele levanta
um juiz é por amor ou não é? Ele levanta Sansão, por amor. Ele levanta Gideão para poder libertar o povo, por amor. Ele levanta Davi e ele fica alegre com Davi. Por que ele se alegra com Davi? Ele fala, ele tem um coração igual ao meu. Por quê? Porque ele viu que aquele moço amava o povo. Que Deus faz o quê? Ele ama o povo. Esse menino tem um coração igual ao meu. Ele vai amar esse povo. Do jeito que ele cuida daquelas ovelhas, ao mandado do pai, o que Deus viu nele? Ele é um garoto obediente. Ele vai cuidar do povo ao meu mandado também. Ou seja, dar a vida, não é isso? Mas tem um momento na Bíblia onde ele manifesta de forma surpreendente que não tem como provar mais do que aquilo o seu amor. Em que momento da Escritura ele mostrou o ápice do seu amor? Não foi quando Jesus Cristo morreu por nós? Isso, de todas essas manifestações, qual dessas foi a que mexeu mais com o coração de Deus? Que deixou ele triste? Porque no momento em que Jesus morre, o céu se escurece. Por quê, irmão? O Criador se entristeceu. Ele se entristece naquele momento. Então, não foi só amor, foi amor de se entregar. Ele não só deu uma ordem, ele veio amar e morrer por cada um de nós. Portanto, que nem eu já falei algumas vezes, eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi e já falei outras vezes e vou repetir agora. Quando você for orar, nunca mais, irmão, como eu fiz no passado, e eu acredito que vocês fizeram, pedir sinal se Deus te ama. O que vocês acham que Deus sente no coração quando você faz uma pergunta dessa? Ele sente triste. Porque é como se ele estivesse falando, será que o meu filho não foi suficiente para mostrar o quanto eu te amei? O versículo bíblico mais, não dá para dizer o mais bonito, porque tem muita coisa bonita, mas um dos mais fortes, João capítulo 3, versículo 16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou. Essa palavra de tal maneira é um modo de falar, não tem como mensurar. É tal, como tal, não dá para mensurar mais. Não dá para mostrar mais que isso. Não faça isso, irmão. Você está entendendo que quando nós entendemos o Evangelho, você começa a entender o tamanho do amor de Deus, e você não pode adorá-lo de verdade se você não entender o tamanho desse amor. Nós só adoramos quando você entende, meu Deus, ele me amou demais, agora faz sentido, era ele veio, ele se despojou da sua glória, né? Andou entre nós e morreu por nossos pecados. Aí, essa adoração, gente, ela é tão verdadeira que nós não nos lembramos mais em falar, Deus, tu me ama. Não é verdade? Quantas vezes, irmão, alguém chegou assim, se Deus não disser que não me ama, eu não entro mais aqui. Se eu fosse um anjo, eu já dava um tapa na cabeça. Pá! Acorda, rapaz. Olha a besteira que você está falando. Eu estou falando isso por amor a você, porque isso não se fala. Deus, se tu me ama, né, faça isso para mim, faça aquilo para mim. É óbvio que Deus, ele vê a ignorância do homem e não vai levar nem em consideração. Mas nós que somos convertidos, a graça é bastante, não é? Quando a gente é convertido, mas também a cobrança é maior, vocês sabem disso, né? Se o ignorante dobrar o joelho e falar, Senhor, se tu me ama, me manda na palavra, Deus vai até ignorar. Mas e você e eu, se falar isso agora? Vocês entendem que o grau de responsabilidade vai conforme o grau de que os seus olhos vão se abrindo? O que Jesus falou? Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Dado o que ele está falando, o que é? Abrir os olhos, dilatar sua mente, conhecimento, né? Ele cobra da gente mais. Então, irmão, o passado de escravidão que nós tivemos, sem conhecimento, sem saber da verdade,
né? Na época em que nós estávamos na religião, praticamente. Religião, o que é? É uma santidade cega, sem realmente conhecer a Deus. Isso é religião. Religião tem várias, né? Mas tudo isso, irmão, como a gente leu aqui, que Deus apaga o calendário passado e Ele fez o quê? Reescreve um calendário novo. Deus determina coisas novas. E o que Ele fez? Abrindo a nossa mente e nos convertendo. Quando você entendeu o que é graça, irmão, você pode não saber disso, mas você vai saber agora. Que é coisa simples de saber. Quando você entendeu a graça, que é Jesus, como seu único e suficiente Salvador, significa que todo o seu passado foi apagado. Deus não se lembra mais do seu passado. Acabou. É de agora em diante um novo relacionamento. Porque não é porque você pertencia a uma religião que você era cristão. Tudo que a gente fez ali, os tempos que estivemos ali cantando, tocando, não valeu de nada. Porque sem Cristo, nada vale para Deus. Nada vale. Nesta passagem aqui, vamos tentar imaginar. Aqui, irmão. O destruidor vai passar naquelas casas, né? Ele está passando lá. Chegou 3 horas da manhã, vamos supor que é 3 horas da manhã. E ele está passando lá. Tá falando na Bíblia que ele bateu na porta e foi fazer entrevista, essa pessoa era boazinha? Ele bateu na porta. Joaquim! Não, Joaquim não. Isafé, vamos botar um nome egípcio. Isafé! Oi, abre aí. Você fez as coisas boas esse ano? Você foi uma boa pessoa? Eu fui, mas eu reclamei da minha mãe. Então eu vou entrar e eu vou te destruir. Está escrito isso? Não. Foi perguntar quem era bom e quem era mau? O que ele foi olhar? O que o destruidor olhou quando chegou na frente das casas? Quem tinha o sangue. A salvação é para quem crer. É para quem tem o sangue. É isso. O que a Bíblia fala em Apocalipse, que nós somos marcados com o sangue do Cordeiro. Deus não vai olhar mérito, porque ninguém tem mérito, irmão. Não existe mérito humano. Nós não temos essa condição. Foi por conta disso que Ele mandou Jesus, para nos marcar com a vida do sangue, a vida do Filho dele. O destruidor chegou lá, ele sem conversa. Ele chegou, tem sangue, eu não entro. Não tem sangue, eu entro para cumprir um mandado de Deus. E aí algumas pessoas podem até não entender isso. Tem muito ateu, né, que não entende. Eles falam, mas Deus mandou ir lá tirar a vida. Tirar a vida de alguém é pecado, irmão? Não é pecado, não é? É pecado, não é? É por quê? Você deu a vida lá para alguém? A irmã criou alguém e deu a vida? Não. Então você não pode tirar a vida. Não é? Não é isso? Deus criou? Ele pode tirar? Vocês estão entendendo que no patamar de Deus isso não é pecado? Ele dá, Ele tira, Ele julga. É Ele quem determina o que é certo e o que é errado. Nunca existiu o que é certo e o que é errado. Até o povo do mundo, quando eles decidem a coisa pelo que é certo, foi porque alguém definiu antes o que era certo e o que era errado. Tudo vem de Deus. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, eu já dei algumas vezes. Imagina uma criança numa praia, está lá passando férias com os avós, uma criancinha de 8 anos, aí ela está construindo um castelinho de areia com água, joga uma aguinha e faz aquele castelinho bonito. O Juquinha passa e chuta o castelo dela. Está errado? Está errado. Ela pode até correr atrás dele e morder ele, não pode? Daí morde o braço dele, mas deixa uma marca lá. Ela pode, não pode? Está errado. Mas e se ela está construindo um castelinho? O Juquinha não está lá, ele não apareceu. A mãe dela chama e ela levanta, ela fica de pé, ela fala, quer saber de uma coisa? Eu já vou entrar, eu mesmo vou destruir tudo. Ela pode destruir? Por que ela pode destruir? Você está entendendo? Deus pode tirar a vida? Por que Ele pode tirar a vida? Ele deu, irmão. Ele dá e define. Isso não me agrada. Se fizer, está separado de mim.
para retornar, você precisa crer no meu filho. Essa é a base. Ele tem poder, irmão. Quem é? O apóstolo Paulo escreveu: quem é o homem para dizer a Deus, por que fizeste-me assim? Ele falou: quem é que pode interpelá-lo? Quem pode, irmão? Pode uma pessoa pequenininha enfrentar um gigante e querer achar ruim com o gigante, supondo que não tem lei, não tem nada. Não faz sentido, né? Um homem pequenininho, porque esse grandão vai te comer vivo. Mas ele é Deus, o que você quer enfrentá-lo? Ele definiu o que é certo, o que é errado, e ponto final. Não tem de onde sair. Então, Deus dá, Deus tira, e o destruidor, ele é o quê? Um espírito ministrado por Deus. O que é ministrado? É aquele que obedece à ordem do superior. Vai, faça isso e isso. E isso aqui, irmão, é uma analogia. Toda essa passagem bíblica é uma analogia para os nossos dias, para os dias de Cristo. E aqui no versículo 3 e 5, o que a gente vê aqui? O cordeiro deveria ser sem mancha. Sem mancha, de mais ou menos um ano, né? Este cordeiro hoje a gente entende que é o nosso Senhor Jesus, perfeito. Um cordeiro perfeito, puro, santo, aquele mesmo cordeiro que Abraão previu. Lembra quando Abraão, a gente trouxe a mensagem, ele fez uma profecia sem saber o que está fazendo, né? Isaac fala: cadê o cordeiro, pai? Deus proverá para si o cordeiro. Olha que bonito, ele quem vai preparar o cordeiro para ele mesmo imolar. Olha que lindo. E se cumpriu 3, 4 mil anos depois, né? Muita coisa para frente. Então, irmão, mas apenas esse cordeiro que Deus prepara é que pode ser aceito, né? Porque é um cordeiro que precisa ser o quê? Sem mancha, sem defeito, não é isso? Sem mancha e sem defeito. E essa mancha e esse defeito, na perspectiva do Cordeiro Santo, é o quê? Qual que é essa mancha? Que todos têm, mas que Cristo não podia ter? O pecado. Não poderia ser homem pecador. Mas a Bíblia fala de homens bem crentes, não fala? Vocês lembram de algum? João Batista? O menino foi cheio do Espírito Santo desde a barriga da mãe, não é? Lá a Bíblia fala que quando a criança salta no ventre da mãe, não salta? Quando Maria saúda Isabel, a criança salta. Sentiu a virtude? Isso significa o quê? A mãe foi batizada com o Espírito Santo porque passou por ela para pegar o menino. Então os dois foram batizados. E foi batizado pelo Espírito Santo porque quando a gente vai num capítulo anterior, o que é que Gabriel fala para Zacarias? E esse menino seria o quê? Cheio do santo desde a barriga da sua mãe. Ou seja, o anjo deu a profecia: esse menino será cheio do Espírito Santo desde a barriga da mãe. Na passagem de Isabel, não fala ele está sendo cheio, mas a gente lendo percebe, está cumprindo agora. Quando Maria saúda, fala que o menino salta no ventre da mãe, ou seja, naquele momento, com 6 meses de idade, ele recebe o batismo do Espírito Santo dentro da barriga da mãe. Imagina aquele menininho já nascendo com cara de ranhento, bravo, né? já querer brigar. Não poderia ser ele, não é? Santo, sem pecado. Mas ele tinha pecado? Tinha pecado. Aí seria uma outra pregação, mas eu vou tentar explicar rapidamente. Todos nós somos nascidos de marido, de esposa com esposo. Dali sai o que do homem? Uma sementinha, não é? Que entra na mulher. O homem, quando o homem peca, ele está todo tomado pelo pecado. Tudo nele foi contaminado. Ele morre espiritualmente. E a sementinha ela está na onde? No homem pecador. Quando ela já vai levando o fruto do pecado. Não é isso? Tem gente que fala, não é criança, é pura, é santa. Não, ela só não tem tamanho para fazer coisa de gente adulta.
Mas você vai ver criança mordendo a outra, arrancando coisa da outra, batendo na cabeça. Isso é coisa boa? Não é. Então você já dá para ver que a natureza do ser humano é mal. Deus falou isso. Eis que o homem é mau por natureza. Ele nasce. Ele já nasce com... Você vê aquelas criancinhas lindas, bonitinhas, já encrencando uma com a outra, perseguindo uma outra. Você fala, meu Deus do céu, que espírito que está nesse menino. Né? Tem uns que é mais tranquilo, mas tem outros que é tentado, né, gente? Eu mesmo não era uma boa coisa. Né? Mas o que a gente vê? Mas, então, qual é a diferença de Jesus para esses homens? Vocês entendem agora por que Jesus nasce no ventre de uma mulher virgem? Entrou alguma semente de homem na Maria? Então ele nasce o quê? Puro, sem pecado. Para Deus. Deus olhando do céu, o que ele está vendo? Só tem um homem, ou seja, claro, com luz, vivo. Vamos pôr, a vida é sinal de luz, ele é claro. Os outros estão o quê? No escuro. Não é isso que a Bíblia fala? Que João estava sentado nas trevas. Nas trevas o que era? No meio dos homens. Sentado nas trevas, clamando do deserto. Do deserto, um lugar árido, sem vida, clamando. Né? E aí, Deus vê o quê? Um homem que ele enviou vivo. Ou seja, o cordeiro para ser oferecido em sacrifício. Eles poderiam pegar um cordeiro que morreu no pasto? Um cordeiro que foi picado por uma cobra, pode pecar? Tinha que ser limpo e vivo. Não pode ser doente. Não é? Verdade? Então Jesus era o único vivo entre os mortos. Estava ali o Cordeiro de Deus, sem culpa, imaculado. E veio aqui e sofreu tudo por nossa culpa. Não tinha nada contra ele. E ainda veio fazer o bem e ensinou muita coisa para nós. Mas ele morreu em nosso lugar para nos salvar. Então aqui, nessa passagem aqui, o cordeiro deveria ser recolhido, nem a gente leu aqui, ele era recolhido para ficar no mínimo 10 dias junto da família. Ou seja, era quando você separa para um propósito, o que isso chama? Você pega ele 10 dias, ele vai ficar separado e geralmente eles levavam para dentro de casa. Quando você separa algo que é para servir a Deus, o que é chamado isso? Consagrado. Consagrar é quando aquilo só tem um fim a partir de agora. Isso está sendo consagrado. O cordeiro era separado. Ele vivia no meio da família para ser sacrificado. E foi o que Deus fez. Quando Jesus vem, ele vem viver no meio de quem? De nós, pecadores. Esse período ele está sendo consagrado para ser sacrificado. Deus cumpriu cada vírgula do rito que estava na Bíblia. Cada rito que vocês lembrarem aí, cumpriu. Quem é que sacrificava o cordeiro, irmão? No Velho Testamento. Quem era o homem? Mas tem mais alguma coisa além disso. Não era só um sacerdote, ele era o quê? O que está acima do sacerdote? Sumo sacerdote. Que era o homem que sacrificava, não era? O sumo sacerdote, ele fazia o sacrifício de expiação do pecado do povo. Ele fazia isso uma vez por ano. Ele fazia por ele mesmo e depois pelo povo, para purificar o pecado de todo o povo. Quem foi que mandou matar Jesus? Sumo sacerdote. Vocês percebem que tudo se cumpriu à risca diante dos olhos de todos eles, e mesmo assim eles não creram. Eles não entenderam. E por que eles não entenderam, irmão? Tinha uma profecia sobre eles para que eles não crescem. Isaías capítulo 6. Acho que é capítulo 6, versículo 9. Que ele diz o quê? E eu vou colocar um véu sobre os seus olhos, tampar os vossos ouvidos, para que vocês não ouçam e entendam, não vejam e não creiam, e não desça no seu coração e não sejam curados. Ou seja, Deus encerrou eles. E não foi isso que aconteceu? Maldição sobre eles.
Mas Jesus andava no meio deles e as pessoas que não eram judeus, o que elas faziam? Ele é o Messias. Dá a ordem que eu sei que você vai curar meu servo. A mulher cananeia, eu sei que se cair um pouquinho de migalha da sua mesa, né? Aliás, os cachorros comem da migalha. Vocês percebem que o judeu se endureceu e os povos que não eram judeus creram. E até hoje, essa maldição está até hoje sobre eles. Já cumpriu tudo, está tudo escrito e eles não aceitam. Enquanto isso, o mundo já tem mais de 2 bilhões de cristãos. Até hoje está se cumprindo. E tudo isso, irmão, porque Deus amou cada um de nós. Ele nos amou demais. Ele fechou a porta dos seus que ele escolheu. Para quê? Para que pudesse salvar todos, irmão. Todos nós. Mas o apóstolo Paulo deixou registrado Romanos 9, 10 e 11, o futuro de Israel. Deus vai voltar para eles. E é quando ele vai tirar essa venda dos olhos deles. E aí vai vir o fim. Ele vai voltar para esse povo. Portanto, irmão, o cordeiro tinha que ser separado e escolhido. E agora vem o capítulo do 7 ao 13, a parte que é a parte mais importante aqui, que é a parte da nossa pregação de hoje. O sangue deveria ser colocado nos umbrais da porta, né? Ou seja, o que Deus falou? Visto o anjo, passarei por cima de vós. Ou seja, o Espírito estava passando por cima. Aonde ele viu o sangue, e ele fazia o quê? Passava direto e ia embora. A segurança da família, irmão, ela não dependia do que eles fizeram, de o quanto eles eram bons ou honestos ou sinceros. A segurança deles estava o quê? Crer na palavra. Antes de cumprir era só o quê? Palavra. Depois que cumpre, é fato. Cumpriu. E isto, irmão, é a mesma coisa que vai acontecer no futuro. Quando o Senhor vier, Ele não vai olhar se você conseguiu guardar os não sei quantos mandamentos da sua igreja, não sei quantos... Ele não vai olhar isso. Ele vai dizer, você creu que o meu filho é único e suficiente Salvador? Você entregou sua vida para Ele? Entreguei, Senhor. Você o ama? Tem que amar também, irmão. Porque é impossível você entender o Evangelho e não amá-lo também, né? É impossível. Porque não tem nada mais maravilhoso, irmão, do que quando nós entendemos isso. E nós começamos a amar Jesus, esse amor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A gente o ama, a gente canta, a gente chora. A gente lê, a gente chora. A gente sente alegria. E quando vier a morte, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar feliz. A morte vai, mas tá doido esse povo? Eu chego, é a hora dele entrar em desespero. E ele está feliz, vai, vem logo que eu estou querendo ver meu Senhor. O que você está fazendo aí que você já está demorando? Eu já estou te esperando, faz 50 anos. Nem a morte entende isso, irmão. Nem a morte. A morte é um espírito mais forte e poderoso. Diante dela, reis, homem valente, corajosos se curvam, choram, entregam até a mãe se deixar para não morrer. Não é isso que acontece aí fora? Não é isso? Eles entregam, eles fazem qualquer negócio para não morrer. Mas diante de um cristão genuíno, convertido, a morte vira um bichinho. Não põe mais medo. Vocês lembram na história da igreja, aquele povo que foi levado dentro daquelas arenas, soltaram um leão. E por que elas enfrentaram aquilo? Elas estavam com medo de morrer? Não estavam com medo de morrer. Sabe por quê, irmão? A fé era tão forte e viva, que ele falou, se eu morrer, eu vou para Jesus. Aí acabou fome, eu não tenho mais fome. Eu não vou ter mais dor, sofrimento, eu não vou ter mais nada. Irmão, como é que eu posso ter medo de tropeçar numa mala de $1 milhão? Alguém tem medo de tropeçar na mala dessa? Eu estou com medo de tropeçar na mala. A morte para nós é um prêmio. É um prêmio, irmão. Acabou, mas eu vou deixar. Não importa o que você deixar, não se compara com o que você vai ganhar na glória. Não se compara, irmão. É óbvio que nós temos preocupações, quem é pai e mãe, nós nos preocupamos com os filhos que ficam, mas não é porque nós amamos essa vida. Então a diferença está amar a Cristo. Quem ama a Cristo, irmão,
ama mais ele do que a vida presente. É impossível segui-lo se você ama essa vida. Quem ama essa vida, o que é? Tem medo de morrer. Não tem medo? Eu estava uma vez numa tocada de uns irmãos, há muitos anos atrás. Aí entrou esse assunto da morte. Falei, rapaz, se Jesus viesse hoje, Deus me livre, como falou, cobre com Deus. Eu falei, doutor, me dá um susto. Falei, rapaz, vocês estão tudo com medo de morrer? Não, para com esse negócio, falar essas coisas para lá. Eu falei, vixe Maria, eu estou no meio do povo errado, só pode. Né? Eu brincando com eles, aí falei, né, sobre Jesus, eu estava cantando, eu chorei, irmão, e era bem na hora que eu estava chorando. Eu até lembro o hino. Jesus, Jesus, habita em meu... Se você cantar esse hino todo, né, pensando neles, no final você já está chorando e quer ir embora. Não é isso? Não é isso? O cristão tem que sentir isso, irmão. Você tem que desejar isso. A parábola das 10 virgens fala exatamente sobre isso. São 10 virgens, significa as 10 creram. Mas quem foi as que subiram? Aquelas que permaneceram no amor, amando Jesus. Eu fico velho, mas eu estou amando a volta dele. Eu não desisto dele. Eu vou continuar esperando por ele. É por isso que a palavra está toda construída, né, sobre um casal. Pensa numa moça que tem um noivo. Esse noivo vai para a guerra. Ela ama o moço do fundo do seu coração. Ela vai esperar ele ou não vai? Não vai? Tá lá e vai ficar orando para ele, para que Deus guarde ele, para que ele não morra. Se a guerra demorar 10 anos, ela espera 10 anos? Espera 10 anos. Se amor é verdadeiro, né? Se o amor é verdadeiro. Se 20 anos. É isso que Jesus dizia na parábola das 10 virgens. Ele falava, ainda que eu me demorar para voltar, os que me amam me esperam. Eles me guardam e eu venho. E aí, chegou na hora H, as outras viram. Tem como você doar amor para outro? Ó, toma um pouquinho do meu amor que eu tenho por Jesus para você. Lembra, me dá um pouco do seu azeite. Dá para dar o azeite? Não dá para dar o azeite. E não tem mais tempo de você cultivar esse amor. Não tem. Como que você cultiva, irmão? Orando, jejuando, lendo escritura. Passe a entender mais o evangelho. Procure entender mais o evangelho. Fale de Jesus Cristo para mais pessoas. Que esse amor vai aumentando. É a forma desse amor aumentar. E aqui no finalzinho, irmão, ele dá uma ordem para quê? Lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado nas mãos. Ou seja, a libertação exige de nós prontidão para caminhar. Isso é conversão. Eu faço um trabalho que todos vocês conhecem. Quantas vezes eu não já recebi mensagem de irmão falando, não, já eu criei, eu entendi, mas estou lá ainda por causa que eu tenho um ministério, ou porque eu estou com a minha família. Vocês entendem? Senhor, eu vou, mas deixa eu ir ali enterrar meu parente. É exatamente a mesma coisa. Não, eu estou esperando. O cúmulo é quando a gente ouve falar assim, que eles mandam mensagem e falam, mas eu estou esperando a melhor hora para nós sair. Eu falei, você acha que você vai sair daí debaixo de salva? De pétala? Você está ficando doido? Eu falei, né? Teve um problema, eu vou buscar a palavra para ver se você vai falar. Então nem sai, se você está buscando palavra ainda, é porque você está doido. Fica aí. Nem sai. Boa, irmã. Eu nunca seguia nenhuma denominação. Por quê? Porque eu acreditei para sempre na morte de Jesus pela minha alma. Amém, irmã Leninha. Então eu tenho certeza que se Jesus Cristo fechar este mundo, acabar tudo, e eu tiver que sobreviver onde não tem nenhuma denominação, isto jamais Amém, irmã. estará. Porque a minha fé é muito única. É fé viva. Verdadeira. Então, irmão, tem pessoas que tá preso. Isso são desculpas. Porque uma coisa é você entender. Basta entender? Tem 2 pratos. Tem que, você entendeu, parou aqui, não foi? Aí tem que ir para onde? O que você entendeu? Tem que descer, irmão. Senão você é igual o fariseu de lá. Eles sabiam de tudo? Sabe? Não estava tudo aqui? Mas desceu para cá?
Não desceu. Não adianta. Tem que caminhar. Entendeu? Que é graça? Entendi. Eu saí correndo daquele lugar. Entendeu? Você tem que jogar as coisas no chão e falar, não dá mais. Não vai. Ainda teimei um pouco lá, mas teve um dia que o meu corpo levantou sozinho. Eu acredito que minha alma falou, eu já perdi a paciência com você, e me levantou e saiu. Eu falei, não acredito que eu estou saindo. Na hora do culto, todo mundo me veio levantando. Tá passeando a mão e saindo para fora, andando. E eu pensando, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Parece que o meu espírito ficou cansado de mim, para não falar saco cheio, cansado, e me levou para fora. E eu saí aí, eu não voltei mais. Falei, não dá, irmão. Você não pode olhar para trás, irmão. Não é para você abandonar sua família. Não é para você abandonar sua casa, seu irmão. É para você abraçar Jesus e seguir Ele. Falar com quem está na sua casa, com seu amigo, seu parente, olha, eu te amo, a gente continua junto. A partir de agora, a parte da religião e da fé, como é algo individual, a gente tem que agora separar essas duas coisas. Somos casados, ou seja, ou você é meu pai ou minha mãe, mas na parte de religião, eu peço, por favor, me abençoa, porque eu vou para outra igreja. Me abençoa. E a nossa responsabilidade a partir de agora, o que é? Eles estão torcendo para quê? Quando você sai de lá, eles torcem para quê? Para a tua vida se desgramar. É sério. Que você apareça barbado, né? Barbudão, mas isso também não tem nada a ver. Mas ele quer que você chegue lá a partir de agora com roupa detonada, que perca emprego. Eles querem que a sua vida vá para trás. Para quê? Para dizer o que para você? Eu não falei, a mão de Deus pesou. Bebê. Então o que você tem que fazer a partir de agora, irmão? Você vai ter que mostrar para ele que a sua vida foi transformada. De verdade. Como Deus já trouxe, a gente já pregou aqui, aquele primeiro versículo de Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. O que essa passagem está querendo dizer? Em outras palavras, olha, se você realmente é um cristão, como você está pregando por aí, começa agora a buscar as coisas que é do alto, irmão. Não é para você abandonar o emprego, mas lá a gente vivia para ser abençoado, para ter bênçãos materiais, não é? A gente buscava, muitas das vezes, é medido lá se você é um cristão ou não, através do seu sucesso material. Continue trabalhando, irmão, mas a partir de agora, o foco da sua vida é Jesus Cristo. Você tem que se envolver mais com outros irmãos crentes, para poder estar conversando sobre Jesus, para poder cultuar, para poder falar mais sobre Ele. Você tem que falar sem medo de passar vergonha, né? Eu fazia uma pergunta muito lá para os nossos irmãos, assim, esse ano, não vou falar nem esse dia, essa semana, esse mês, que é a covardia, mas vou falar esse ano que passou, para quantas pessoas você falou de Jesus? Sabe qual era a resposta? 0. Dá para acreditar que essa pessoa é discípulo de Jesus? Como que você pode ser discípulo de alguém que você não conhece e não fala dele? Fala, irmão. Fala, às vezes, a pessoa que você menos acredita é aonde a semente vai brotar. Fala, pessoas na rua, qualquer lugar, no meio dos seus parentes, falam. Você ama seus parentes? Você quer que eles se salvem? Mas como que Deus vai entrar na vida deles se você não abre sua boca para falar com eles? Às vezes a gente ora e fala, Senhor, converta a minha família, e Deus está lá no alto, como que eu vou fazer isso se você não fala com eles? Como que eu vou convertê-los? A palavra de Deus em Romanos fala, a fé vem pelo quê? Ouvir do quê? Da palavra de Deus. A fé aparece do nada? Não, irmão. É por isso que Jesus deixou essa missão para nós, ide e anunciai. Essa missão que ele deu foi só para um grupo de pessoas? Foi só para quem é pastor? Para quem é ancião? Ele deu para quem? Para todos. Todos. Não é dom. Você diz, mas vou esperar o dom. Mentira, é mandamento. Mandamento não é dom. É para todo mundo falar dele. Leva essa mensagem. E você não vai conseguir, irmão, se você não amá-lo. Tudo está fundamentado no amor, irmão. O quanto você o ama.
Jesus não quer que você faça nada de especial. Ele só quer que você ama Ele como Ele te amou. E Ele te amou como? O que Ele fez para te amar? Antes de dar a vida, o que Ele fez? Entregou tudo, deixou a glória, foi, desceu aqui. Ele não nasceu na casa de gente rica, gente simples, gente pobre, não dava um centavo por ele. E o que Ele pede então, se a gente for olhar? Entrega tudo para mim, como eu fiz por você. E é justo ou não é justo, irmão? Não é justo? Ou seja, você entra na casa de uma pessoa e essa pessoa te recebe muito bem, ele vai na despensa dele, pega o que ele tem de melhor para fazer o melhor almoço, para te receber, uma pessoa que te ama. Como é que você vai receber essa pessoa na sua casa? Não é justo você fazer a mesma coisa? Jesus está te pedindo alguma coisa que ele não fez? Não tá, irmão. Entrega a sua vida para ele. E eu tenho certeza, um dia você vai falar isso aqui. Valeu a pena. Quando a morte estiver vindo te buscar, os teus olhos vão se abrir e você vai ver as coisas maravilhosas que estão vindo ao seu encontro. Você não vai ver a morte, porque é palavra de Jesus Cristo. Aqueles que creem em mim não verão a morte, que é o espírito. Quando o espírito da morte chegar, você já foi. Já foi, irmão. Porque o Senhor Jesus nos ama demais e não vai deixar aquela coisa suja tocar em nós. Ele vai nos levar. A morte é o casamento do pecado. Os dois estão juntos. Não é verdade? O que Deus disse lá no Jardim do Éden? Para nós acabar a mensagem. Ele deu uma lei e toda lei tem uma sentença, não é? As irmãs aqui, quando dá uma regra para o filho, a irmã, quando fala para o seu filho, você dá uma regra para ele, você não dá uma sentença na sequência? Eu não quero que você ligue a televisão. Porque se ligar, o que a mãe fala? Você vai apanhar. Você vai apanhar. Não é assim? E Deus, o que Ele fez? Eu não quero que vocês comam da árvore que eu dei. Se comer, o que acontece? Morre. Você viu a sentença? Então o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Nesse último versículo, e agora nós vamos encerrar a mensagem. Se vocês quiserem ler aí, Romanos 5, versículo 12, o apóstolo Paulo nos ensina por que somos todos pecadores. Tem um versículo que nos ensina, que ele prova para nós por que você é um pecador. Ele prova. Olha só. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Vamos de passo a passo. O que ele quer dizer aqui? Por causa de um homem, entrou o pecado no mundo, não foi? Adão. Olha só. E pelo pecado, a morte. O que ele está querendo dizer? Por causa de Adão, ele comete o pecado, e por conta do pecado dele, a morte entra. O que significa a morte entra? O homem se torna mortal. Assim também, a morte passou a todos os homens. O que o Paulo quer dizer aqui? Todos os homens agora são mortais, não é? Por isso que todos pecaram. O que o apóstolo Paulo está explicando para nós? Você é mortal? Alguém aqui morre? Morre, não morre? Se falar que não, então entra na frente de um caminhão para você ver o que vai acontecer. A gente não morre? E o apóstolo está falando, por isso que você é pecador. A morte é o sinal do pecado. A morte é o sinal. Por que a morte não conseguiu segurar Jesus? Porque ele não era pecador, ela teve que soltar ele. Vocês estão entendendo, irmão? Glória a Deus por isso, porque ele vive, eu posso crer. Porque ele vive. Vocês estão entendendo? Então, essa daqui, irmão, é a mensagem de hoje. Irmão, ele prometeu, ele cumpriu, e ele nos pede para nós segui-los, né? Vamos seguir o nosso Senhor, irmão. Fale, anuncie a graça, anuncie a verdade, né? Não se esconda, não tenha vergonha dele, irmão. Não tenha vergonha de dizer eu sou cristão. Ah, mas os meus parentes vão brigar comigo. Entenda uma coisa, eles são criança.
A criança quer tomar remédio, irmão. Quando você vai dar um remédio amargoso para um dipirona, eita negócio, dipirona. Alguém já tomou dipirona? É bom? É ruim? Leva um dipirona para uma criança, ela vai querer tomar? Não vai. Vai ficar brava, não vai? Ela não vai se bater? Por que ela faz isso? Porque ela é uma criança e não entende. Quando ela tiver adulta, ela vai ficar brava com você porque você deu aquele remédio para ela quando era criança? Não vai. E por que ela não vai ficar brava? Porque agora ela é adulta e ela entendeu o que você fez, não é? Os seus parentes são crianças, eles não sabem. É nesse momento que você está falando de Jesus que eles estão irritados, eles não estão percebendo que é o momento que você está mais amando essas pessoas. Você está a ponto de sacrificar a sua amizade, sacrificar o seu amor de parente. Você está sacrificando porque corre o risco grande dessa pessoa não querer mais falar com você. Mas ela não sabe que você está apresentando para ela um remédio para matar a doença que vai levá-la para o inferno. Se ela crer, ela vai lembrar do que você fez por ela, irmão. Ela vai lembrar igual essa criança. Como eu sempre costumo dizer, uma conjectura, irmão. Agora é sim, irmão. Vou encerrar. Calma, vocês estão em casa aí. É domingo, eu sei, mas é só um domingo por mês, então dá para ter um pouco de paciência, né? Irmãos, imagina uma casa na roça. Uma senhora, uma mãe, tem 6 crianças. Aí, de vez em quando chega a tia deles que mora em São Paulo. O que a tia leva para eles? Presente, carrinho, bola. Eles gostam? Eles ficam felizes quando ela chega lá, não chega? Chega lá, entrega a bola, tá? Mas eles têm um tio que mora numa roça também, mais afastada, aquele tio que mora sozinho, que é até meio índio, né? Ele vive da terra, ele tem os remédios da terra. Quando as crianças ou qualquer pessoa está muito doente, eles chamam quem? O tio. O tio é meio ranzinho, então ele quase não aparece. Ele só aparece quando precisam dele, não é isso? E lá vem o tio, carregando o que na mão? As folhas, né? As folhas verdes, aqueles boldos, aquele negócio verde. Os meninos gostam? Não gostam. Chega até a correr, some os moleques. Some, né? Só o que está doente, que não consegue correr, ele está lá deitado. Ele gosta? Não gosta. Ele vai amaldiçoar o tio, ali na cabeça dele. Se tio tivesse aqui, não deve tomar esse negócio. Aí a mãe vai lá e faz um chá e ele dá tudo pro menino. Aí dá ainda só um pouquinho. Aqueles tios que não quer perder viagem. Não, ainda sobrou, pode dar. Tem que dar tudo para ele sabe, tem que dar tudo. Aí vai enfia no moleque, aquele negócio verde descendo pelos lados. O menino sara. Ele vai ficar bravo, não vai? Quando esses meninos crescer, tiverem adultos, casados, e lembrarem desse tio, qual é o sentimento que eles vão ter por esse tio? É de raiva? Não é de amor? Esse tio vai estar velhinho, doente na cama, eles vão lá cuidar desse tio? Por quê? Porque eles sabem que aquele tio amou eles. Abandonou tudo que tinha e foi lá cuidar dos meninos, mesmo sabendo que os meninos não gostavam dele. Quando o tio ia lá, que não era dia de levar remédio, os meninos nem vinham cumprimentar ele. Ele estava na casa, cumprimentava. Pois é, irmão, Deus te chamou para ser essa tia, para ser esse tio, que hoje os seus parentes podem não gostar de você, porque você vai levar o evangelho. O evangelho é o quê? Amargo. Ele mexe no orgulho. Ele fere o orgulho. Você não é santo, coisa nenhuma. É isso que o evangelho fala. Você vai, eu sou sincero no fundo do coração. No fundo do meu coração, eu sou sincero. O que o evangelho fala para você quando você fala isso? O fundo do seu coração é a coisa mais podre que tem, é o fundo do seu coração. A cheira é esgoto. Não é? Não, mas eu sou sincero, eu estou aqui, mas eu sou sincero. É lá que está. Aí se a pessoa dizer que não, o que você fala? O que o evangelho fala? A coisa mais podre que você já fez, que você não tem coragem de contar para ninguém, tá guardada onde? No fundo do seu coração, que eu tenho até nojo de chegar aí perto. Não é? Então não existe esse negócio de sinceridade, de minha pureza de coração. Não tem, irmão. Tem evangelho amargo que te salva e te cura. Se você aceitar e receber, quando você crer, você lembra de Jesus na cruz, cai de joelho no seu quarto tentando imaginar o Gólgota e fala: Senhor, é minha culpa que tu está aí, Senhor. É por causa daqueles pecados que está no fundo do meu coração que o Senhor morreu da forma que morreu. Me perdoa e me salva.
Esses são os que serão salvos. Aqueles que confessam, irmão. Porque uma coisa vocês podem ter certeza: o destruidor vem. Ele vem. Deus cumpriu com tudo que prometeu no Velho Testamento, irmão? Cumpriu, não cumpriu? Qual foi a última promessa de todas do Velho Testamento? A vinda de Jesus Cristo. E ele veio? Veio. Vocês duvidam que ele vai cumprir tudo que está no Novo? Vai cumprir. Não vai? E lá não está falando que o destruidor vem? Lá não está falando? Então creio, irmão. Se você ama seu parente, está na hora de enfrentar o leão. Vai lá, irmão. Leva o remédio amargo. Pode ser que não goste, que fique bravo, mas um dia... Eu sou prova disso. Quantos de vocês não já viram? Até irmãos, tá aqui. Tem uma irmã até que está aqui no fundo, tadinha, eu lembrei dela agora, que falou que me odiava. Me odiava, que queria tacar fogo em mim. Não é? E Deus, através do remédio amargo, ela não sabia, mas espiritualmente estava mexendo na boca dela, enfiando remédio. Toma, você está doente, você precisa sarar. Por quê? Porque estava afrontando o ídolo, não era, irmã? O ídolo que nós tínhamos no nosso coração, irmão. E está hoje aqui entre nós, glorificando a Deus, irmão, de verdade. Vocês estão entendendo, irmão? Então leva a mensagem, principalmente, em primeiro lugar, para aqueles que você ama. Como é que você pode dizer que ama essas pessoas se você não tem coragem de falar de Jesus para elas? Como, irmão? Jesus não é a melhor coisa? Como que você não vai falar? Eu sei, eu até entendo que você vai perder algumas amizades. Mas ou você zela dessas amizades, ou você nega Jesus Cristo. Os dois não dá para fazer. Irmãos, vamos orar? Eu peço que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos agora no término desse culto, Senhor eterno, onde nós cantamos com alegria, Senhor, te adoramos, Senhor, te louvamos, porque nós te amamos. E isso não é mérito nosso, Senhor, nós só te amamos porque tu nos amou primeiro, Pai, e encheu o nosso coração do bom Espírito Santo. Querido Deus, graças te damos por mais esse dia, Senhor, por este culto e por esta mensagem, Pai amado, que vem nos ensinando e vem falar para nós sobre o destruidor, Pai, que está prometido e ele virá sobre a terra. Mas eis aqui cada alma, Senhor, que está na sua testa espiritual com o sangue do Cordeiro marcado, Senhor. Todos que aqui estamos, já estamos guardados pelo sangue do Cordeiro, a qual nós entregamos a nossa vida. Agora, pois, Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a levar esta mensagem aos nossos irmãos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, Senhor. Ó Deus bendito, tira de nós a timidez, Senhor, o medo. Nos ajude a levar esse evangelho para o maior número de pessoas que nós pudermos, ó Deus eterno. Querido Deus, assim, diante de sua presença, Pai, nós entregamos esse culto, rendendo-te graças, te agradecemos por essa palavra, Senhor, a palavra é esta mensagem maravilhosa que o Senhor vem nos ensinando, Pai, para nos dar coragem, mostrar para nós o quanto que o Senhor nos ama e também nos orientar, Pai, de como nós devemos seguir e agir aqui nessa terra. Querido Deus, assim, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hino. Alguém quer chamar o hino aí? Eu acho que eu vou chamar o hino. Oi? Alguém falou, vamos cantar o hino. Eu vi um hino aqui para cantar. Hino 18. Majestoso regresso. Esse hino é